Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida, Senhor. Que de alguma forma, Senhor Deus, passar por esta sala, Senhor. Ou que estiver, Senhor Deus, do começo até o fim, Senhor Deus, conosco, Senhor. Visita cada casa, cada família, Senhor. Sonda, Senhor Deus, cada coração, Senhor. Traga a tua bênção, traga o teu livramento, Senhor, porque nós estamos meditando na tua palavra de noite, Senhor. E esta é a tua promessa, Senhor Deus, que nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós realizarmos, Pai. Que aonde, Senhor Deus, a tua palavra entra, Senhor Deus, há milagre, a transformação, a vida. Senhor, então, Senhor, entra, Senhor, em cada família, em cada casa, Senhor, onde for, Senhor, o alcance da minha voz, Senhor Deus. Que haja, Senhor Deus, um milagre, Senhor. Que haja, Senhor, a manifestação, Senhor Deus, do teu grande poder, Senhor Deus, sobre cada vida, cada relacionamento familiar, Senhor, cada casamento, Senhor, cada filho, cada filha, cada neto, Senhor. Que as famílias, Senhor, estejam debaixo dessa promessa, são benditas na terra, Senhor. Que a minha família seja bendita na terra. Que as famílias, Senhor, da tua igreja sejam benditas na terra. Que cada um, Senhor, que estiver orando, Senhor, agora aqui, Senhor, receba esta promessa viva e eficaz, Senhor. Seremos benditos na terra, Senhor, por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus. Livra, Senhor. Livra de toda morte, livra do desespero, livra, Senhor, da opressão, livra da depressão, Senhor. Livra do mal, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus poderoso, Senhor, e te há todo o poder nos céus e na terra, Senhor. E nós somos, Senhor, teus filhos amados. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Refrigera, Senhor, a nossa alma. Aonde tiver preocupação. Aleluia. Aonde estiver, Senhor, Deus, turbulenta, alma turbulenta, Senhor, preocupada, agitada. Traz refrigério para a alma agora, Senhor. Dá orientação, Senhor, para aquilo que é necessário. Orientação para aquilo que for ter que fazer, Senhor. De decisões que precisam ser tomadas. Senhor, dá orientação, Senhor. Guia, Senhor, pelas veredas da justiça, por causa do amor do teu nome, Senhor. Tira todo o temor, Senhor, do coração, Senhor. Tira, Senhor, o desespero, Senhor. Tira o temor da morte, Senhor. Tira o temor, Senhor, Deus, da falta de alguma coisa. Tira o temor, Senhor, do desemprego. Tira o temor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Porque, Senhor, tu estás conosco, Senhor. Haja, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, uma palavra viva, eficaz, penetrante, Senhor, em cada vida, Senhor. E traga, Senhor Deus, a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Seja abençoado aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Manda um quadradinho assim escrito. Glória, 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 glória. Aleluia. Amém? Sejam bem-vindos, queridos. Coraçãozinho para vocês também. Viu? Deus abençoe. Nós estamos na série Apocalipse hoje. Nós estamos no capítulo 5, tá? E, na realidade, nós não estamos fazendo um estudo escatológico profundo. Nós estamos trazendo o quê? Aquilo que é necessário para os dias de hoje e uma visão geral do Apocalipse, para que você saiba que o Apocalipse não é um livro de medo para quem tem Cristo Jesus. Você não precisa ter medo do Apocalipse. É um livro de revelações. É onde Deus revela a ação dele para nós. Amém? É uma bênção poder saber que nós podemos ler, entender, compreender, colocar no coração, sermos avisados, sabemos a nossa posição em Cristo Jesus, sabemos quem somos em Cristo Jesus, o que está acontecendo dentro das regiões celestiais, como o Senhor tem se movido nesse tempo, com relação à igreja, com relação às nossas vidas, com relação a cada um, né? Nada está fora do controle do Senhor. Então, nós passamos lá pela Apocalipse 1, falando de João, que estava preso na ilha de Patmos, e falando que ainda que você esteja preso em alguma situação, Deus vai trazer revelações surpreendentes na sua vida, para mudar a sua vida.
Falamos lá sobre o Senhor Jesus andando no meio dos 7 castiçais, no meio das igrejas, trazendo a revelação de como estava a igreja, querendo reposicionar a igreja, querendo ensinar a igreja, querendo corrigir, porque aquele que ama corrige, e o Senhor Jesus ali deu uma revelação para que João mandasse as cartas para as igrejas, porque precisava de conserto, para que nós possamos estar preparados como igreja para o arrebatamento, para as coisas que ainda virão, porque haverá um juízo de Deus sobre a humanidade. E Deus sonda os corações, Deus sonda as vidas, e Deus quer reposicionar-nos para que nós possamos estar preparados para toda e qualquer situação. Aí fomos para o capítulo 4, e no 4, quando João é convidado para subir, né? Então Deus dá uma revelação primeiro do que está na terra ali, das igrejas como estão, de nós como estamos, de mim como estou diante do Senhor, de você como está diante do Senhor, nos fala, nos orienta na terra. E aí depois o Senhor pega, dá uma outra revelação e fala para João, João, agora sobe aqui, que eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui nas regiões celestiais, aonde Deus está. E aí quando ele chega lá, ele vê que Deus está no trono. A primeira coisa que ele vê que Deus está no trono, vê o arco-íris, que foi o que eu falei, que é a aliança, para que todos saibam que Deus tem uma aliança conosco, amém? Que ainda que haja tempestade, ainda que haja dificuldade, ainda que haja morte, como houve com Noé, o Senhor Deus tem uma aliança conosco. O Senhor Deus mantém a sua aliança conosco. Amém? E ele está no trono. E aí a gente vem para Apocalipse 5. Em Apocalipse 4, o Senhor se revela ali como Criador. O Criador dos céus, da terra, do mar. Aquele que era, que é e que há de vir novamente. Né? Então ele se mostra como Criador de todas as coisas. Aí no capítulo 5 agora, o Senhor ele é adorado como o Redentor. Amém? E aí nós vamos para o capítulo 5 de Apocalipse. Amém? Então a história, na realidade, quando nós começamos a enxergar em tudo isso daí, que a história tem um sentido, tudo tem um sentido diante de Deus. Amém? Tudo tem um propósito diante de Deus, tá? E eu quero falar para você desde já, que você não está caminhando por acaso, você não é um acidente de percurso. A sua vida, ela é realmente um plano de Deus. Deus planejou, Deus quis, desejou você. Você não caminha por acaso, certo? Você sabe e acredita no Senhor, então você não tem um fim trágico. Amém? O fim trágico é para aqueles que não acreditam no Senhor, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não buscam a palavra de Deus. Mas o Senhor já está falando, você é bem-aventurado, porque você tem aprendido do Senhor e você vai, em nome de Jesus, receber tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não vai faltar coisa grande, não vai faltar coisas pequenas, espirituais. O Senhor vai te adestrar as mãos, vai te ensinar. Você não vai ter um fim trágico. Amém? Porque aqueles que estão guardados em Deus, estão guardados no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão sobre tudo e sobre todos. Por isso que ele chama Altíssimo. Então o Senhor fala assim, pode descansar. Descansa na sombra do Deus que tudo pode. Do Deus Todo-Poderoso. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, certo? Pode descansar na sombra de Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor fala assim, o seu fim não vai ser um fim trágico. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo, mas você precisa saber o que está acontecendo, certo? As forças do mal não vão prevalecer. Amém. Nós não estamos numa guerra entre Deus e o diabo, certo? Entre Cristo e o diabo. Cristo é muito superior, tanto que você vai ver que tudo que tem que fazer, Deus manda os anjos fazerem, e no final o Senhor vai exterminar o inimigo, o anticristo, com o sopro da boca dele. Ele vai dar um sopro. Você vai ver lá no final, né? Com o sopro da boca dele, vai exterminar tudo. Quer dizer, não é uma guerrinha, sabe? Deus está guerreando com o diabo. Não. Deus está no controle, Deus é santo, Deus está no trono. Satanás é uma criatura, que nós vamos ver mais à frente também. Foi criado por Deus, ele não é nunca mais, jamais maior do que o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é um anjo rebelde,
né? Que houve um espírito de rebeldia, ele se rebelou, uma criatura de Deus, ele não é filho de Deus como nós, que fomos comprados por Cristo Jesus. Ele é uma criatura, ele é rebelde, ele gostaria de ter, sabe, o poder que Deus tem, mas jamais ele vai ter o poder que Deus tem. Ele se rebelou, nós vamos ver na frente também, que ele leva 1/3 dos anjos quando ele se rebela, dos céus, certo? Que caem com ele, que ficam sendo os demônios. Então Satanás era um anjo de luz, certo? Chamado Lúcifer. Ele se rebela, mas ele é criatura de Deus. Ele não tem mais poder do que o Senhor. Então as forças do mal jamais prevalecerão, tá? As forças do diabo jamais prevalecerão, porque Deus está no trono. Ele reina. Ele que faz todas as coisas, ele que fez todas as coisas conforme a sua plena, perfeita vontade. Amém? Então os céus, na realidade, é que dirigem a terra. Não é a terra que dirige os céus. Que às vezes a gente pensa que a terra que tá levando o céu a agir. Não, é os céus que dirigem a terra. Deus sabe de tudo que está acontecendo. Amém? Deus te dá o livre-arbítrio para saber para que você saiba o que você quer fazer como indivíduo, como pessoa. Então você escolhe, certo? Mas sempre ele vai estar no trono, é ele que vai dirigir a terra. Não é a terra que dirige os céus. Fala comigo assim, os céus dirigem a terra. Os céus dirigem a terra. Não é a terra. Não é a terra que dirige os céus. Que dirige os céus. Amém? Então Deus tem na sua mão o livro da história da humanidade, que é o que nós vamos ver agora. Vem o teu reino. Né? Por isso que a gente fala, vem o teu reino. Né? Por que que aconteceu? Deus deu a terra aos filhos dos homens, a palavra do Senhor Deus. E diz que a terra é do Senhor Deus, mas ele deu o governo da terra para os filhos dos homens. E aí os filhos dos homens não fizeram uma boa administração daquilo que Deus deu na mão deles. Porque eles pegaram, começando com Adão e Eva, deu a administração da terra para Satanás. Por isso que a palavra de Deus fala, o mundo jaz no maligno. Amém? Então o mundo, o Satanás, ele pensa que ele é o dono, mas ele não é o dono, ele é um tipo de um poceiro. Sabe aquela pessoa que vem e toma posse de uma terra que não é dele? Porque alguém deixou a porta aberta para entrar? Então, Adão e Eva abriram a porta através do pecado, Satanás entrou e agora ele é um poceiro da terra. Até que o Senhor venha e expulse ele, né, daquilo que ele está fazendo. Então ele está destruindo essa terra. Ele veio como aqueles poceiros que vêm e não fazem coisa boa, mas eles só destroem a terra. Certo? Então é isso que aconteceu. Então Deus tem um plano. Esse plano é desde Gênesis, desde o princípio da fundação do mundo. Certo? E esse plano é também para mim e para você. Deus tem um plano comigo, Deus tem um plano com você, certo? E os planos do Senhor, a Bíblia fala que jamais serão frustrados. Amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus tudo pode. Jó fala isso, bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Tá? Então Deus tem um plano para cada criatura. Deus escreveu o livro da história, não foi Satanás que escreveu o livro antes dela acontecer. Amém? Então ele conhece, ele controla, ele dirige. Sério, é Deus. Amém? Então, ele está no controle de todos até o último dia, que ele vai arrancar esse poceiro da terra e vai nos dar a eternidade, a vida eterna. Mas até aí, então, todo esse plano do Senhor, ele vai acontecer. Nós estando vivos ou não. Ou ele vem até nós através do arrebatamento, ou nós vamos até ele no tempo determinado por ele. Amém? Mas de qualquer forma, nós vamos estar juntos como igreja, nós vamos estar juntos com o Senhor. Para sempre, a Bíblia fala, até que nós estejamos para sempre junto com o Senhor. Então, toda a história da humanidade está nas mãos de Deus, tá? Não importa a raiva que Satanás tenha de nós, a fúria que Satanás tenha de nós, ou a agitação que esteja no mundo, ou que esteja acontecendo no mundo. A história sempre vai estar na mão de Deus. Amém? Fala assim, a história da humanidade sempre vai estar nas mãos de Deus. Agora, a minha história, eu tenho livre-arbítrio. Eu apenas tenho que deixar nas mãos de Deus. Amém? Para que tudo vá bem. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, verdadeiramente, não Deus de
de parede, não um Deus dos gentios, não um Deus pagão, mas um Deus verdadeiro, não por religião, mas por relacionamento com Deus. Então tudo vai dar certo. Amém? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele vai fazer tudo. Ele tem toda a história nas mãos dele. Amém? Nosso livre-arbítrio apenas o Senhor espera para que nós possamos dar a ele o controle daquilo que está na nossa mão. Porque o céu, o bem e o mal, Deus coloca na nossa mão. Escolha o bem para que vivas, o Senhor diz. Amém? Então, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5, 1. Amém? Apocalipse 5, 1. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Glória a Deus, é um assunto complexo, não é uma revelação plena. Nós temos uma linha daquilo que o Senhor tem mostrado para nós. É uma coisa para nós colocarmos em prática. Amém? É a ponta do iceberg, eu sempre falo isso. É só a pontinha. É muito mais além daquilo que nós estamos vendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Então, por mais que a gente tenha, sabe, algum conhecimento, por mais que as pessoas estudem, ainda estão estudando, tem coisas ainda que pertencem ao Senhor, as coisas reveladas pertencem a nós. Amém? Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que ainda estão encobertas e o Senhor tem revelado dia a dia. Amém? Deixa o Espírito Santo testificar no teu coração aquilo que vai ser dito através desse estudo, em nome de Jesus. Então, Apocalipse hoje 5. Apocalipse 5. Amém? 5, 1. Diz assim. Amém. Diz assim: e vi na terra, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então ele vê um livro, naquela época era pergaminhos, eram enrolados assim, certo? Ele vê um livro, isso era chamado de livro, pergaminho, com 7 selos. Alguns historiadores falam que os 7 selos estão aqui, 7. Outros falam que era assim, ó. Outros historiadores falam que tinha 7 cartas. E aí, enroladas. Espera aí que eu vou enrolar isso aqui, ó. Vou pegar 2, tá? Era assim, tinha o selo que era? Era o tipo de uma massinha, tá? Tipo uma cera, tá? Que eles pegavam, pingava no pergaminho, aquela cera, e aí tinha um anel, geralmente o rei tinha um anel com o emblema, um anel com o emblema, que era um anel de selar. Por quê? Porque tinha o brasão do rei, e aí tinha aquela cera que eles pingavam, eu tô falando cera, mas era um tipo de uma massinha que endurecia, e não era fácil de tirar. E aí pingava aqui, e aí colocava aquela marca naquele selo, tá? E aí para abrir, aí eles mandavam o mensageiro entregar, e para abrir somente a pessoa que tinha sido enviada aquela carta que podia abrir, não podia outra pessoa além daquela pessoa que tinha autorização para abrir, certo? Então alguns falam que tinha 7 selos assim, certo? Outros falam que tinha um selo, então você abria um selo aqui, aí você puxava, aí no final tinha outro selo, um enrolado no outro. Então, tipo assim, puxei esse, li esse. Aí tem outro selo aqui, que é essa segunda carta que abre. Aí abrindo até desenrolar os 7 selos. Eu não sei como que era exatamente, mas dá pra você ter uma noção de como que era, pelo menos. Amém? Então, por isso que fala, tinha 7 selos, tá? Então, o selo era para selar, tá? O selo, na realidade, era para garantir de que nenhuma outra pessoa que não era autorizada para abrir aquela carta, abrisse. E aí, João, ele vê lá, na mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ele vê a destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito. Então, estava do lado
Vamos ver daqui a pouco o que estava na mão. Que aqui está escrito a destra. A destra estava sentada sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Então ele estava escrito por fora e por dentro. Por fora são coisas que estão ali óbvias. Olha, está escrito aqui, é óbvio. Certo? Agora, tem coisas ocultas aqui dentro que ninguém sabe. Certo? Então, esse livro ele tinha coisas óbvias. Por exemplo, se você não cuida da terra, se você não faz as coisas necessárias para cuidar da natureza, com o passar dos anos, a natureza vai sofrendo as consequências. Vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Isso é coisa óbvia. Certo? Quer dizer, vai acontecer por quê? Porque você não está cuidando. Agora, tem coisas que estão reveladas aqui dentro. E aí, como estava por fora e por dentro, algumas coisas dava para ver por fora, mas por dentro não dava para ver. E ele estava todo selado, quer dizer, estava tudo fechado, certo? Então, tudo já estava traçado aqui dentro dessas cartas, deste livro, tá? Tudo já estava por Deus, já determinado, certo? E estava nas mãos de Deus. O futuro da humanidade estava neste livro, tá? Nas mãos de Deus. 7 significa completo. Lembra que eu falei que 7 é o número completo. Amém? Então ele estava totalmente selado, tá? A história, ela estava nas mãos de Deus. Sem Deus, esse livro nunca, jamais poderia, ninguém saberia. Certo? Só Deus pode dar sentido à história da humanidade. Então, por mais que as pessoas não queiram acreditar em Deus, só Deus tem o controle de toda a história da humanidade. Agora vamos lá para o 2 e o 3. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Então apareceu um anjo, ele estava no céu, lembra que ele falou que o Senhor falou para ele, suba cá, né, no capítulo 4, e agora no capítulo 5, ele vê esse anjo forte bradando com grande voz, quer dizer, gritando com grande voz. Aí ele começou a gritar, o anjo, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno? E não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir nem olhar para o livro. Quer dizer que ninguém tinha a capacidade de desvendar e conduzir e resolver a história da humanidade. Ninguém. Por que ninguém tinha? Porque a humanidade estava subjugada por Satanás. Lembra que eu falei que Satanás veio e ele era o posseiro da terra? E Deus, ele é um Deus legal, ele trabalha com legalidade. Satanás estava dominando sobre tudo, certo? Pensando que ele, sabe, agora a terra é dele. Como ele faz até hoje. Certo? Então, ninguém poderia abrir o livro, por quê? Porque para abrir o livro, teria que ter uma legalidade para abrir. Teria que ser autorizado para abrir. Amém? E quem é que ia resolver o problema da humanidade? Amém? Então, porque a humanidade já tinha dado abrido mão da terra por causa do pecado. Quer dizer, o pecado já estava na terra. Agora, quem vai limpar o pecado? Quem vai solucionar tudo isso? Não tinha ninguém. Não tinha Miguel, não tinha Gabriel, não tinha os 24 seres, não tinha os 4 seres, não tinha os 24 anciões, não tinha os 4 seres viventes, não tinha Paulo, que já tinha morrido, não tinha Pedro, não tinha Tiago, não tinha ninguém. Nem Maria, mãe de Jesus. Né? Porque as pessoas falam, Maria, mãe de Jesus, ela resolve muita coisa. Tadinha, ela também é serva. Ela é serva do Senhor. E olha, uma serva que deve ser honrada, mas não idolatrada. Amém? Ela deve ser honrada. Não venerada. Não venerada. Amém? Então, Maria não ia poder abrir a história da humanidade. Ninguém. Né? Nem as pessoas que já tinham morrido, e nem no céu, nem na terra, como nós lemos lá, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Quer dizer, nem na terra, nem as pessoas mais poderosas que existiam na terra poderiam abrir o livro e decifrar o que estava aqui dentro para a humanidade, o destino da humanidade. Tá? Então não há ninguém que possa resolver o destino da humanidade. Não tem ideologia que possa resolver o destino da humanidade. Não tem Illuminati que pode só resolver o problema da humanidade.
Não tem, sabe, partido político que resolva o problema da humanidade. Não tem ninguém que possa resolver. Não tem sistema econômico que possa resolver o problema da humanidade. Teoria da conspiração. Não tem a teoria da conspiração que possa resolver o problema da humanidade. Então não tinha ninguém, certo? Porque os planos de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, ela só é revelada, só poderia ser revelada pela pessoa que Deus autorizou. Amém? Então também não tinha debaixo da terra. Satanás, por mais que ele gostaria de revelar e traçar o destino da humanidade, ele não tem esse poder. Então não tinha nem debaixo nem da terra, nem debaixo da terra. Então o diabo, os seus demônios, nem os espíritos atormentadores, nem que tinha morrido, não podem revelar o sentido da história da humanidade. Então era isso que João estava vendo. Quem pode agora? E aí lá no 5:4. Apocalipse 5:4, ele fala assim: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno, tinha que ser digno de abrir o livro. Ninguém tinha sido nem digno nem de abrir, nem de ler e nem de olhar para ele, nem olhar eles não podiam. Amém? Então, é tipo assim, João começou a chorar, porque ele pensou assim, quem vai trazer o juízo e a justiça? Quem vai dar fim agora às opressões? A humanidade está largada, está sem rumo agora. Porque se ninguém pode abrir o livro, eu cheguei aqui, eu vi o trono, eu dei de cara com Deus, eu vi que Deus tem uma aliança com a humanidade. Mas agora não vamos sair daqui, nós não temos destino. E eles começaram a chorar. É impossível agora abrir esse livro para falar qual que é a história da humanidade, qual o fim da humanidade. Aí eu lembro que João chorou muito também, porque lembra que ele foi colocado num tacho de óleo quente. Quantas pessoas, amigos dele, servos de Deus, que já tinham morrido na mão de Roma. Quantos ele viu que precisava de justiça? Sabe aquele negócio de você pedir justiça e você fala assim, meu Deus, quem vai fazer justiça? Né? Que nesses dias nós vimos aquele homem que morreu por causa de racismo. Do erro policial. De um erro policial. Se você olhar bem e falar, meu Deus do céu, quem vai te fazer justiça? Sabe, uma criança que morre, sabe, por nada. Sabe, quem vai fazer justiça uma criança que entra no hospital, que não está com coronavírus e morre porque diagnosticaram com coronavírus? Quem vai fazer justiça do filho de uma filha que morreu, foi estuprado ou alguma coisa assim, injustamente? Quem é que vai fazer justiça? Então, João, ele falou, e agora? Se ninguém abrir esse livro, quem vai trazer justiça na terra? Como que vai ser o destino do homem? Então, imagina que se você não encontra ninguém, sabe, que possa fazer justiça na vida daquele homem, né? Daquele homem que morreu. Quer dizer, você fala, meu Deus, não tem ninguém no céu, na terra que vai trazer um dia justiça. A gente, muitas vezes, acontece isso de nós ficarmos indignados e até chorarmos, porque a gente não vê justiça na terra. Mas aí, lá no versículo, vamos continuar, no versículo 5, ele diz assim, e disse-me um dos anciões, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então João chorava muito. Mas aí o Senhor falou para um dos anciões que estavam lá, lembra que era 24 anciões? Falou assim, não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí o Senhor falou assim, eu tenho a solução, aquele que morreu, para abrir o livro e desatar os selos. Quer dizer, agora já tem uma pessoa que foi autorizada a abrir o livro, porque ele venceu para poder fazer isso. Tem legalidade para fazer isso. E ele fala, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então, muitas vezes a gente está chorando, porque a gente está, meu Deus do céu, olhando ao nosso redor e falando, Senhor, sabe, olha quanta guerra, Senhor, olha quanto pecado, Senhor, o pecado está dominando a terra. Até a gente de vez em quando fala, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, até quando? Né? Você não falou isso para Deus? Até quando, Senhor, que nós vamos
aguentar isso? Até quando, Senhor, que nós vamos passar por isso? E João estava chorando por isso. Até quando, meu Deus, nós vamos passar por isso? Sabe que nós não vamos ver a justiça, nós não vamos ver o juízo, nós não vamos ver a recompensa daqueles que serviram ao Senhor até a morte. Não vamos ver a recompensa dos mártires. Aqueles que se entregaram por amor a Deus, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Até quando, Senhor, o mundo vai ficar nesse pé de guerra? Até quando, Senhor, o inimigo vai estar triunfando sobre as pessoas por causa do pecado? Até quando, Deus, as pessoas vão dar lugar ao diabo do jeito que estão que dando? Não ouvem a palavra de Deus, não querem a palavra de Deus. Até quando, Senhor, vai ter violência, Senhor, morte do jeito que está tendo? Até quando, Senhor, as pessoas vão estar se dando, Senhor, para as drogas, sabe, se envolvendo com coisas erradas e depois trazendo isso para a terra? Até quando vai ser derramado sangue na terra, Senhor? A Bíblia fala que o sangue derramado são pactos e alianças com Satanás. Todo sangue derramado na terra é pacto com Satanás. Ele abre a boca, recebe e aí vai multiplicando aquilo. A violência chama violência. Aquilo que é ruim chama coisa ruim, porque vai dando lugar, a terra vai abrindo a boca e vai recebendo todas as maldições. Então até quando o Senhor vai ter o terrorismo, ameaçando, pessoas, sabe, matando servos e servas de Deus? Até quando você vai ter briga na família? Guerra na família, pai contra filho, filho contra pai, está piorando cada dia mais. Até quando, Senhor, os jovens vão se acabar, sabe, na prostituição, naquilo que é errado? Então, muitas vezes a gente fica indignado, a gente chora. E João estava chorando por causa disso. Ele falou, quem vai ser? Mas o Senhor falou assim, há um que pode abrir e mostrar toda a história da humanidade. Aleluia. Há um que está no controle da humanidade. Então, ainda que você chore, ainda que você fale assim, Senhor, o que vai vir pela frente? Como será a minha manhã, Senhor? Como será a vida do meu filho? Como será, Senhor, a minha velhice? A tua vida, o teu livro da tua vida está na mão do Senhor. Ele é digno de abrir os livros e desatar aquilo que estava muitas vezes encoberto na tua vida. Não tem nada fora do controle. Ele vai cuidar de você na velhice, ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai cuidar dos seus netos, como eu disse ontem, até 1000 gerações daqueles que buscam o Senhor serão benditos, porque isso é a promessa dele. Então, ainda que você não veja, ainda que você não tenha uma revelação natural das coisas, no espiritual, na terra, a terra vai dirigir aquilo que, quer dizer, o céu vai dirigir aquilo que está acontecendo na terra. Então, o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas na sua vida, porque ele foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Amém? Amém, glória a Deus. Amém? Aleluia. Lá no versículo 5, e disse-me um dos anciões, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, 7 selos é o número total. Então, você está falando assim, consolo, não chora, consola o teu coração, porque Deus está no controle. Aleluia. Nós temos encontrado o caminho do trono. Sabe, você tem encontrado o caminho do trono de Deus. Como João encontrou o caminho do trono de Deus. Então, não chora, o Senhor fala, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para o seu futuro, eu sou o único que pode revelar o futuro, e o seu futuro está nas minhas mãos. Aleluia. Amém? O seu futuro está no controle do Senhor. Deus tem bradado do céu, tem uma voz no céu que está determinando o seu futuro. Até os seus cabelos são contados. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permite. A palavra do Senhor fala, se a folha da árvore não cai, se ele não permite, você acha que você, como servo de Deus, como filho de Deus, não vai ser guardado pelo Senhor, não vai ser cuidado pelo Senhor? Deus tem um plano para a sua vida, e os planos de Deus não vão ser frustrados. Amém? Lá no capítulo 13, 8, só para te dar um parênteses aqui, traz até escrito assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha como Deus, desde a fundação do mundo, já tinha planejado Cristo Jesus para resolver o problema da humanidade, para desvendar todo o futuro da humanidade. Então, aquilo que é o futuro da humanidade já está na mão do Senhor. Ele venceu, 13:8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Aí está falando das pessoas que não estão com o nome no livro da vida. Mas você tem o nome no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, por causa desse Cordeiro, que é Cristo Jesus, por causa desse Cordeiro, o Senhor fala assim, chega, sabe, da injustiça, chega da angústia, sabe? João, na realidade, ele cala o coração dele, porque agora ele sabe que ele tem uma solução. Quem foi digno? Quem é digno? Digno. Quem estava sendo procurado? Quem que é digno de abrir o livro? Quem estava sendo procurado? Agora foi encontrado. Quem foi encontrado? Aleluia. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Amém? Ele é nosso substituto lá na cruz, que a Bíblia fala assim, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se fez maldito por nós, foi nosso substituto. Glória a Deus. Amém? Eu era para ser maldita, você era para ser maldito, mas por causa de Cristo Jesus, que foi pendurado na cruz do Calvário, ele se fez maldito Amém. por Glória nós. a Deus. Então, por isso que ele é digno de abrir o livro. Por isso que ele vai realmente definir o futuro da humanidade. Ele é a nossa Páscoa, lembra? A morte passou por cima. Porque o Cordeiro foi imolado. Aleluia. Cristo Jesus é o Glória a Cordeiro de Deus que faz a morte passar por cima. A morte não pode tocar, porque nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Assim como foi para o povo de Israel, houve um espírito liberado de morte, mas porque nós temos o Cordeiro de Deus, que veio desvendar a nossa vida, que é dono do nosso futuro, que é dono do nosso presente, que se faz alfa, ômega, princípio e fim. A morte não pode tocar nas nossas vidas. Aleluia. Nós passamos da morte para a vida. A morte não pode levar. Deus não permite que os seus servos vá sem que ele permita, sem que ele deixe. Amém? A pessoa só morre fisicamente, mas espiritualmente ela recebe vida eterna. Então Jesus veio para quê? Para remir a nossa nação. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então se nós precisamos de... O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o nosso presidente? O que vai acontecer nessa bagunça que está acontecendo? Precisamos nós, o povo de Deus, saber que nós temos um Deus que ele veio para definir o nosso futuro como país. Aleluia. Nós podemos ser Glória a Deus. benditos quando nós paramos de reclamar, sabe? De falar mal e começamos a entender que nós temos poder de Deus para que a nossa nação seja redimida pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então este é o Glória a Deus. Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado, como eu falei, para tirar o pecado do mundo, Amém, através Senhor. dele Glória a e Deus. nos reconciliar com Deus. Amém? Então, para ser leão, na hora que ele viu um cordeiro. Para ser leão, como ele viu lá depois o leão da tribo de Judá, ele que tinha que tomar forma de servo. Lembra que eu falei semana passada? O leão, ele é forte, ele é corajoso, ele é ousado, ele tem autoridade, ele tem poder. Mas antes do Senhor receber todo o poder nos céus e na terra, antes dele ter toda a autoridade, antes dele ter a força, ele teve que se formar servo. Ele teve que ser um cordeiro, ser fiel, ser sacrificado, tomar o lugar do sacrifício agradável a Deus, para tomar o nosso lugar. Ele teve que entrar pela porta. Quem era a porta? A porta era Maria. Ele teve que se fazer homem, sair da sua glória, se fez homem, para que depois pudesse ser o leão da tribo de Judá. Então, para receber força, poder, autoridade como leão, ele teve que se passar primeiramente como Cordeiro de Deus, o servo de Deus que serviu até a morte, e morte de cruz. Por isso que ele é autorizado para poder abrir os livros e desatar os selos. Amém? Lá no versículo 6 e 7 agora. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Lembra que eu falei quem é o cordeiro? Cristo Jesus. Acabei de falar sobre tudo isso. E tinha 7 pontas, toda autoridade. Chifres na Bíblia aqui significa autoridade. 7 quer dizer o número completo de autoridade. Ele tinha governo, autoridade. E 7 olhos, lembra que eu falei de olhos? Que pode ver todas as coisas. Quando fala 7 pontos, está falando de poder. Então Deus tem, Jesus agora, ele recebeu todo o poder. Tem 7 pontos, todo o poder, toda a autoridade. Ele tem autoridade para abrir o livro.
Sete olhos, quer dizer, ele tem agora a onisciência de todas as coisas. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Esse cordeiro, ele recebeu esse poder para isso. E tem, que são os 7 Espíritos de Deus, quer dizer, ele tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem todo o poder do Espírito Santo de Deus enviado sobre a terra. E veio e tomou o livro da destra, pegou o livro que estava ali da destra, no trono, no lado, tomou o livro que estava da destra do que estava sentado no trono, pegou o livro. Amém? Então, quando nós falamos, então, ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Quando ele venceu o diabo, o mundo, o pecado, a morte. Amém? Ele venceu. Para quê? Para tomar o livro nas mãos. Amém? E quando ele foi morto na cruz. Tinha sido morto, mas aí ressuscitou, reviveu. Conquistou o quê? Aonde que ele conquistou? Na cruz do Calvário. A vitória foi conquistada na cruz. Então, quando ele tomou, ele teve uma ação. Não, daqui que eu faço. Lembra de Isaías? Quem há de ir por nós? E o Senhor Jesus fala, eu irei pelo povo. Aleluia. Eu irei pela humanidade. Quem vai agora comprar essas pessoas, redimir, comprar de novo? Porque foram vendidos sobre pecado, foram vendidos por diabo. Agora quem vai comprar de novo? É Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então ele toma o livro, ele tem uma ação, agora isso é meu. Eu agora estou no governo de toda a humanidade. Certo? Ele estava, agora onde? Ele estava no trono, quer dizer, eu recebi todo o poder, eu recebi toda a autoridade. Agora ele é digno de desvendar tudo aquilo que está escrito no livro, porque ele é onisciente, por causa dos 7 olhos, e ele é onipotente, porque tem os 7 chifres. Amém? Então Jesus está com o livro da história nas mãos. Fala, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Está com os livros da história da humanidade, nas mãos. Então nada acontece se ele não libera. Ele que dá o start, que dá o vai para os cavalos do Apocalipse. Enquanto ele não pegasse o livro e o governo da humanidade, ninguém poderia fazer isso. Agora, por que vai chegar o juízo de Deus? Quem vai enviar o juízo de Deus? O próprio Cristo Jesus. É ele que vai dar o start para tudo acontecer no Apocalipse. Por isso que você está seguro. Que se você está nele, não tenha medo. Amém. Amém? Por que você está seguro? Porque você está com... aquela história que eu falo do avião. Né? Que a criança tá lá, sentada no avião, que ela entrou sozinha no avião, sentou na cadeira, e aí pegou um videogame e começou a jogar. Aí o avião começou a ter uma turbulência, e o avião ficava, sabe, parecia que ia cair e tal, e aí todo mundo apavorado, com medo do que estava acontecendo no avião. Lembra dessa história? Com medo do que estava acontecendo no avião, todo mundo apavorado, e a criança lá, jogando videogame. Aí, de repente, alguém chega naquela criança e fala, menino, você não tá vendo o que está acontecendo? Olha como que tá o avião. Olha a turbulência que tá. Por que você não tá com medo? Você não tem medo, não? Ele falou, não. Por que você não tem medo? Porque meu pai é o piloto. Glória a Deus. Amém? Então não precisa ter medo. Se o nosso Deus, nosso pai é o piloto dessa situação toda, então nós estamos bem, nós estamos guardados. Haja o que houver, o Senhor vai tomar conta de nós, Ele vai nos preservar. Amém? Pode vir os cavalos ou o cavaleiro do Apocalipse que for, o Senhor está conosco. Amém? Na vida e na morte, o poder da vida e da morte é poder do nosso Deus. Amém? Lá no Apocalipse 5:8 agora. Você está entendendo a palavra? Amém. Entende o que está sendo ministrado? Glória a Deus. Apocalipse 5:8. Dá um amém aí para a gente saber que vocês estão recebendo bem. Amém? 5:8 agora, de Apocalipse. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Agora aparece outra coisa no cenário.
o quê? Os 4 animais, os 24 anciões, eles começam agora a se prostrar diante do Senhor. Lembra que os 24 anciões jogaram as coroas diante do Senhor? Agora eles começam a se prostrar, né? Por que eles começam a se prostrar? Eles estavam umas salvas cheias de incenso. E aquelas salvas significavam agora as orações dos santos. Por causa do Cordeiro, que é o nosso intercessor, que é Cristo Jesus. É a maneira que nós vamos chegar a Deus. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Amém. Não há outro nome que seja intercessor entre Deus e os homens. Cristo Jesus é o intercessor entre nós e o nosso Deus. Agora, os 24 anciões, eles pegam aquelas salvas, cheio das orações dos santos. Quer dizer, agora as nossas orações fazem sentido. Porque nós temos um intercessor entre Deus e os homens. Aleluia. Tem aquele que vai ficar no meio para interceder, para receber as orações. A sua oração tem sentido, a minha oração tem sentido. Orar é falar quem está com... Orar é você falar com aquele que está com o controle do livro. Amém, glória a Deus. Você está falando com aquele que está no controle da sua história. Você está falando com aquele que está com o controle da humanidade. E quando ele fala cheio de incenso, como que é o incenso? O incenso você queima, não é assim? Você queima o incenso. Vamos pensar no incenso comum que a gente vê por aí, vai. Você queima o incenso e aí o incenso ele sobe com cheiro, vai. Vamos pensar no incenso de cheiro, vai. Como um cheiro, a Bíblia fala que um cheiro suave. Então a sua oração ela é comparada ao incenso. E o incenso, agora eu pergunto para você, você pode queimar mais de uma vez o incenso? Não. Você pode pegar aquele incenso, queimar, e depois pegar de novo, queimar de novo, depois você pegar de novo, queimar de novo? Não. Não. Então por que Deus compara a oração com o incenso? Porque você fala uma vez só. Aí você tem certeza que subiu. Amém. Quando você tem essa convicção da sua oração, que é como incenso, por que a gente não precisa de incenso na casa? Porque nós temos a nossa oração. As pessoas usam incenso porque elas não entenderam o poder da oração. Que a oração é que é o incenso. Amém? A oração é o incenso. Então, quando você ora, você está queimando aquele incenso e Deus está recebendo a sua oração como um cheiro suave e agradável a Ele. Então, não precisa você ficar repetindo a queima do incenso. É uma vez só que você queima aquele incenso. Então, essa segurança, essa convicção de que o Senhor está ouvindo a sua oração. Amém, glória a Deus. Deus ouve a sua oração. Por causa desse intercessor, que é Cristo Jesus, que foi morto e reviveu. Aleluia. Amém? Aí, nesse momento, lá no capítulo 9, 5, 9... diz assim, e cantavam um novo cântico. Capítulo 5, versículo 9. Lá no capítulo 4, peraí, vamos raciocinar comigo. Aqui fala assim, eles cantavam um novo cântico. Anteriormente, lá no capítulo 4, 8 e 11, eles cantavam aquele cântico, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né? Porque eles estavam cantando aquele cântico, a Bíblia fala que eles cantavam dia e noite. Quando chega agora no capítulo 5, por causa do Cordeiro que foi morto e reviveu, a música do céu muda. Uma coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu de ter um sinal de morte lá no céu. Teve um sinal da morte no céu. Alguém morreu. Jamais tinha acontecido isso. Agora há um novo cântico. Mudou o cântico da história do céu. Cristo Jesus, quando é ascendido ao céu, quando chega no céu, pega o livro, toma posse da história da humanidade. Amém. Todo o poder dado no céu e na terra. Ele muda até a música que é cantada no céu. Agora, eles começam, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povos e nações. Glória a Deus.
Agora começa a mudar. Ele comprou, ele fez uma compra, ele redimiu. Trouxe de volta agora. Ele abriu os selos. Ele pegou a história da humanidade. Ele está no controle da história da humanidade. Aleluia. Ele foi morto. Ele ressuscitou. Glória E comprou eu, você, tribo, língua, nações e povos. Quer dizer, povos e mais povos. E aí ele fala assim, para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Aleluia. Mas agora ele comprou até rei, para reinar sobre a terra. Se o diabo pensava que ele ia dominar eternamente, ele não vai dominar, porque agora ele comprou para o nosso Deus, fez reis, fez sacerdotes para reinar sobre a terra. Cristo morreu para comprar com o seu sangue pessoas, tribos, línguas, povos, nações. Quando ele fala tribo, ele está falando de grupos étnicos. Quando ele fala de língua, ele fala de todo tipo de língua. Amém? Quando ele fala povo, ele estava falando do povo, do poder político que seja. Nações, povos, raças. Ele comprou com o seu sangue. Por isso que ele é digno de agora cuidar de toda a história da humanidade. Glória a Deus. Ele comprou também para nos dar uma posição espiritual. Somos reis, entramos agora com ousadia diante do trono dos cordeiros, diante dos santos e santos. Agora nós temos uma posição espiritual. Somos reis e sacerdotes. Fomos constituídos reino, como a palavra do Senhor diz. E vamos reinar. Já reinamos agora com Cristo nas regiões celestiais, espiritualmente. Mas agora o Senhor nos chama e fala que tem um futuro, tem um caminho, tem um objetivo. Nós vamos reinar juntamente com Cristo. Ainda mais, plenamente, depois que Ele vier na segunda vinda. Amém? Nós fomos constituídos sacerdotes, quer dizer, agora nós temos livre acesso a Deus, podemos orar, podemos clamar, sabendo que nossa oração está chegando realmente por intermédio dele, de Cristo Jesus. Amém? E lá no capítulo 5, versículo 11 e 12, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos, tinha muitos anjos, ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, que é dos animais não, é dos animais, né? Fala a Bíblia. Dos anciões, que era o número de milhões e milhões e milhares de anjos, que com grande voz diziam, olha lá, agora mudou tudo, começaram a cantar uma nova cântico, e houve agora alegria no céu, e eles começaram a cantar, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Quer dizer, o Senhor Jesus já começa a receber ali. Ele foi morto, ele conquistou aquilo com sangue, entrou na terra, se fez homem, morreu pelos homens, pagou o preço dos homens pelo preço de sangue. E agora ele vai receber o quê? O poder, a riqueza. Sabe, ele recebe toda a riqueza que você possa imaginar, todo o poder que você possa imaginar, a sabedoria toda do próprio Deus ele recebe, a força, a honra, a glória e a ação de graça. Então isso agora te leva e me leva àquela convicção de como nós vamos servir a Deus. Aleluia, de quem que é Cristo na nossa história. Quem é Cristo na sua história? Quem é Cristo na minha história? Não tem nada perdido, não, a nossa história não está perdida, nosso futuro não está perdido, a nossa eternidade não está perdida, porque Ele é digno, Ele recebeu. Nós temos que saber quem é o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, nos reconciliou com Deus. Ele é digno. Então, o que me faz então ter essa convicção de quem eu sirvo? Ele tem todo o poder. Então eu posso confiar nele. Você pode confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele tem todo o poder. Ele foi digno de receber todo o poder. Então por que tanto temor? Por que tanta insegurança? Todo o poder, Jesus fala, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Então entrega tudo para Ele. Digno é o Cordeiro de receber todo o poder. Glória a Deus. Ele tem poder na sua vida. Ele tem poder.
Ele pode receber o poder de agir na sua vida, de fazer o desejo dele na sua vida, porque ele é digno de receber todo o poder. Você precisa dar esse poder para ele poder agir na sua vida, no teu coração, na tua família, nas suas coisas, nos seus sonhos, nos seus projetos. Dá esse poder para ele fazer aquilo que ele quer. Porque ele é digno, ele já recebeu. Ele pode fazer aquilo que você não pode Glória fazer. a Deus. Ele é maior do que tudo e do que todos. Ele tem riqueza. Então ele recebeu riqueza. Sabe, tudo que você possa pensar de riqueza está nas mãos do Senhor. Nele há força para adquirir riqueza. Ele é Deus dos céus e da terra. O ouro e a prata pertencem a Ele. Amém. Ele tem um lugar todo preparado. Das ruas são de ouro. Você vai morar lá. Então, será que Ele não é capaz de suprir todas as suas necessidades? Amém. Se Ele recebeu toda a riqueza, Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu para que você pudesse Glória hoje a saber Deus. que Ele é poderoso e tem Aleluia. riquezas para suprir tudo aquilo que você precisa. Então entrega para Ele. Entrega para Ele, você sabe, esse medo das falta das coisas. Ele tem toda a riqueza Amém, nos céus e na glória a terra. Deus. A sabedoria, Ele recebeu toda a sabedoria. Então, muitas vezes a gente não sabe, não tem, está pedindo sabedoria para lidar com todas as coisas. Ele é a fonte de sabedoria para você lidar com a Amém, vida. glória a Deus. Ele é a fonte de sabedoria para você lidar com as pessoas. Ele é a fonte de sabedoria para você lidar no seu trabalho, com as coisas da terra. Ele é a fonte de sabedoria para te dar inteligência. Ah, mas eu não consigo essa matéria, eu não consigo ir para frente nesse curso. O Senhor fala que Ele é a fonte da sabedoria. Então busca nele, Senhor, me dá inteligência, Senhor. Glória a Deus. Sabe, mas eu me sinto, sabe, tão sabe, sem cultura. O Senhor tem para você inteligência, sabe, talentos. Ele é a fonte da sabedoria. Ah, mas eu precisava aprender a fazer tal coisa, eu não consigo. O Senhor vai te dar talentos para você lidar bem com as coisas na terra. E vai te ajudar, vai tirar diploma, a ter habilidade profissional. Ele é o Deus da sabedoria, porque Ele é digno de Glória receber. a Deus. Ele recebeu e Ele está te dando quando você busca Ele, quando você ora Ele. Ele é digno. E Ele fala ainda a força. Muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, tão frágeis, e nos sentimos sem força. O Senhor fala que Ele é digno de receber a força. Ele recebeu toda a força. Ele é a fonte de força que você precisa. Glória a Deus. Que área que você está precisando de força? Física, emocional, espiritual. Você está precisando de força. O Senhor é a força que você precisa. Amém. Glória a Deus. A força que você precisa para viver, Senhor, eu não estou aguentando mais viver nessa terra, Senhor. Emocionalmente eu estou quebrado, eu estou abatido. Mas o Senhor fala, eu sou a tua força para você fazer as coisas necessárias, para continuar vivendo, porque a sua vida é muito preciosa para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então o que nos cabe agora? Dar a Ele a honra, porque Ele é digno de receber a honra. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então agora o que nos cabe, já que tem tudo à nossa disposição, como filhos do Senhor, como igreja de Cristo Jesus, como corpo dele na terra, como aqueles que são dependentes dele, que têm relacionamento com Ele. Então agora nos cabe dar a Ele a honra. Ele deve ser glorificado, assim como Ele é glorificado pelos anjos, pelos arcanjos, querubins, pelos 24 anciões, pelos 4 seres viventes. Em todo o tempo Ele é glorificado. Então dê a Ele a honra. Amém? A glória. Glorifica Ele. Dê a Ele a glória. Amém. Glória a Deus. Porque Ele já recebeu, Ele já é dele, mas Ele quer que você dê Glória aquilo que você a tem Deus. recebido, através do seu fôlego de vida, a glória, o louvor. Então Deus espera de nós o quê? Vamos lá, vamos ler 5, 13 e 14. Já acabei, na realidade, quase. E ouvi a toda criatura que está no céu. Olha o que as criaturas nos céus fazem, na terra,
e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado no trono, quem? Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Agora ele é o leão da tribo de Judá, ele está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam dadas, Deus Todo-Poderoso, visivelmente o Cristo Jesus, que quando você chegar no céu, você vai só ver a glória de Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. E aí ao Cordeiro sejam dadas o quê? O que você vai dar para ele? Aleluia. Vou dar ação de graças. Obrigado, Aleluia. Senhor. Obrigado, Jesus, por receber o respirar da manhã. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Até pela morte. Obrigado, Senhor, pela morte. Obrigado pelas perdas, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, até das minhas perdas, das minhas conquistas. Obrigado. Ação de graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, porque tu está sentado no trono e tu és digno de receber toda ação de graça. Então ao Cordeiro sejam dado ação de graça. É você que vai dar ação de graça. É eu que vou dar ação de graça. É aqueles que conhecem ao Cordeiro que dão ação de graça. Porque quem não conhece, tanto faz como tanto fez. Mas se você conhece o Cordeiro, que foi morto e reviveu, que abriu o selo da sua vida, da humanidade, então agradece a Ele, porque não tem nada solto. Ele pegou o remo, Ele pegou o leme da sua vida, do seu barco, e está conduzindo, não tem nada solto na sua vida. Então já começa a agradecer ao Senhor. Muitas vezes nós somos tão reclamões, muitas vezes nós somos tão murmuradores, muitas vezes nós somos tão ingratos. Nós somos ingratos para com Deus, ingratos para com Cristo Jesus, ingratos para com as pessoas, ingratos para com os seus pastores, ingratos para com a sua igreja, ingratos para com os patrões, ingratos. Mas o Senhor fala assim: seja mais grato, dê ações de graça, porque você tem uma voz profética. Então, digno é aquele que está sentado sobre o trono. Então, seja a Ele dada ações de graças. É isso que o Senhor está esperando de nós aqui, antes da tribulação, antes do arrebatamento. O Senhor está esperando que você seja uma pessoa grata por tudo que você faz, grata por andar, grato por sentar, grato pelo seu café da manhã. Seja grato, dê a Ele ações de graça. Honra, dá honra para Ele, saiba testemunhar que Ele é digno de toda a honra. Por que você tem tudo isso na sua vida? Por que você está vivo até hoje? Porque Ele tem que receber a honra sempre. A honra seja dada a Deus. Por que eu estou falando aqui que o Senhor receba a honra? Por que você está escutando aí para que o Senhor receba a honra? Tudo que você faz é para que Ele receba a honra. A glória, dê a glória a Ele, glória a Deus. Dê com seus lábios, dê com seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque Ele é digno de receber toda a glória. Ele é digno, glória a Deus. Ele é digno de receber toda a glória. Você está esperando você abrir a boca e falar glória a Deus. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da humanidade. O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor abriu os selos. Eu não estou perdida. Eu não estou jogada na terra. A minha vida não está perdida. Eu fui achada. O Senhor me procurou. O Senhor achou. Porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então dê a Ele toda a glória. Aleluia. O poder para todos sempre. Então não é só agora, nem amanhã, nem depois, mas para todos sempre. E aí, para terminar, os 4 animais diziam amém. Quer dizer, assim seja. Amém, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Porque o digno procurado agora é digno de ser encontrado. Aquele que foi procurado, quem é digno? Agora é digno de ser encontrado. Para quê? Para ser adorado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Para que ele foi digno? Para ser adorado. Por isso que a palavra de Deus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser honrado, Ele é digno de ser glorificado. Amém? Então é isso que o Senhor espera de nós.
Amém? Aí a conclusão disso tudo. Vamos ver o que eu coloquei aqui. A igreja não precisa temer. Eu não preciso temer. Você não precisa temer. Não temas. Glória a Deus. Porque eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então não precisa temer. Não importa quantos juízos virão, haverá o juízo sim. Quem vai abrir ali, sabe, vamos falar a porteira dos cavalos, que agora vem os cavalos. Quem vai abrir agora é o próprio Jesus. Ele que vai falar, vai trazer juízo sobre a terra. Vai trazer agora justiça sobre a terra. Vai agora lidar com o ímpio, lidar com aqueles que zombaram de Deus, daqueles que não querem a Deus, daqueles que fazem suas escolhas por Satanás. Vai também preservar aqueles que querem a Deus. Vai abrir os olhos daqueles que precisam se converter, daqueles que têm a marca do cordeiro na testa. Vai abrir os olhos, mas é Ele que vai abrir agora e dar o start para o juízo sobre a terra. Então o Senhor já leva a primeira coisa que Ele faz, leva João para entender que o Senhor Todo-Poderoso agora é digno de dar o rumo a tudo isso que está acontecendo de errado. Aquilo que tantas pessoas choraram. Que você chorou, que eu chorei, que todos nós choramos, que João chorou, que os profetas choraram, que todos choraram, esperando a justiça de Deus na terra. É para isso que veio o Apocalipse, para trazer o juízo e a justiça de Deus. Então Jesus está no trono, Ele reina para sempre, Ele domina na história da humanidade, Ele domina sobre as nossas vidas e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? E o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, entregou a quem? Ao nosso Redentor, que é Cristo Jesus. O Pai entrega ao Filho, o Deus Criador dos céus e da terra, de Apocalipse 4. Agora entrega ao Filho, ao Cordeiro, ao Redentor, aquele que nos comprou e com o seu sangue comprou para o Pai. Né? Nos comprou os povos, línguas, nações. Amém? Aquele que tem autoridade sobre todo o céu e a terra, deu a Ele, o próprio Deus, deu a Ele a autoridade no céu e na terra. Quer dizer, nada vai passar despercebido. Aleluia, aos olhos do Senhor. Nada vai passar despercebido do cuidado de Deus, do amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. Nada na sua vida passa despercebido aos olhos do Senhor. Nele há justiça, amém. Nele há verdade, nele há fidelidade, nele há domínio, nele há força. Nada sai do controle do nosso Deus. Nada passa despercebido aos olhos do Deus que tudo pode. Porque Ele foi digno de receber a honra, o poder, a força, a majestade e todo o domínio sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, dá um ok aí, pastora. Eu entendi porque que Jesus é digno de receber e porque que eu tenho que dar honra, glória a Ele sempre. Amém? Vamos orar? O pastor daqui a pouco já fala quem estava aí. Pastor, faz essa oração que você está cheio do poder de Deus aí. Glória a Deus. Amém? Senhor, nós te damos graças. Glória a Deus. Porque o Senhor se revelou a nós. Glória a Deus. Glória a cada um, meu Deus. Glória a Deus. E como somos gratos a Ti. Glória a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Porque, meu Deus, estávamos perdidos e fomos achados. Amém. Estávamos desesperados e encontramos, Senhor, a esperança através do Senhor, através da Sua palavra, através do Teu Espírito Santo. E, Senhor, a Tua promessa tem sido cumprida a cada dia. Sim, meu Deus. Onde o Senhor disse em João 14:15 que nós não estaríamos sós, mas o Senhor estaria conosco todos os dias. Que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor deu, Senhor, de ensinamento através da Tua serva, Pai. Que nos elucida, Pai. Que nos posiciona, meu Deus. E que nos dá, Senhor, meu Deus, entender de todas as coisas. Como a Tua serva iniciou, meu Deus, o livro de Apocalipse, que tantas pessoas tinham medo, pavor até de ler esse livro, Pai. Mas na verdade, Pai amado, ele está, Senhor, meu Deus,
ali, Senhor, avisado para nós, Senhor, em Provérbios 17, que diz que o avisado vê o mal e se esconde. Nós nos escondemos na sua palavra. Nos escondemos, Senhor, como o Salmo 91 diz, Senhor, meu Deus, no esconderijo do Altíssimo. E, Pai amado, estamos seguros, Pai. E que, Senhor, o que possa fazer o homem, o que possa fazer, Senhor, as hostes espirituais da maldade, estamos escondidos em Ti, meu Deus. E eu quero te pedir, Senhor, esconde